compartilhe esse vídeo, mande no grupo do Zap, no grupo dos amigos, no PV de cada bolsonarista. Demorou 2 séculos, mas finalmente militares de alta patente vão ser julgados por civis e por crimes políticos no Brasil. O Supremo Tribunal Federal transformou em réus vários generais, um almirante, um capitão-presidente, um tenente-coronel, por crime de abolição violenta do Estado Democrático de Direito no país. Isso é um fato histórico porque desde 1823 que os militares brasileiros vêm intervindo indevidamente na vida dos civis, cada vez com mais força e periculosidade. Começou lá em 1823, quando, a pedido de Dom Pedro I, eles dissolveram a primeira Assembleia Constituinte do país. Depois da Guerra do Paraguai, quando eles voltaram vitoriosos, foram transformados em heróis, ganharam títulos de duque, barão, marquês, etc., ascenderam politicamente, viraram primeiro-ministro, ministro, deputado, e isso deu uma projeção ainda maior para os militares brasileiros, que acabou resultando depois do golpe de 1930, no golpe de 1964, e nunca, nesses 200 anos, um general 4 estrelas, um almirante, nem sequer um tenente-coronel foi julgado por um crime político, como está acontecendo agora. Então é muito importante e histórica essa decisão do Supremo Tribunal Federal para pôr fim, quem sabe, talvez, a esse abuso que os militares brasileiros a cada 10, 20, 30 anos, a cada geração, cometem contra os civis. Você é trabalhador e acha que a direita te defende? Você acha que políticos como Nicolas Ferreira está do teu lado? Vamos dar uma olhadinha aqui nas últimas votações de Nicolas Ferreira e vamos ver de que lado realmente ele está. Lei para taxar as pequenas compras no exterior, taxar as blusinhas que os trabalhadores compram da China. Nicolas Ferreira votou a favor da taxação. Lei para zerar o imposto da cesta básica. Nicolas Ferreira votou contra a isenção de imposto sobre os alimentos da cesta básica, que onera principalmente o trabalhador. Lei para cobrar imposto dos super ricos, dos bilionários. Nicolas Ferreira votou contra. Cobrar imposto dos ricos para quê? No Brasil, quem tem que pagar imposto é o pobre, é o trabalhador. Rico não precisa pagar imposto, segundo o Nicolas Ferreira. Lei para a isenção do imposto de renda para quem ganha até R$5 mil por mês e aumento do imposto de renda para quem ganha mais de 50 mil. Nicolas Ferreira votou contra. Mais uma vez, quem tem que pagar imposto no Brasil é o pobre, é o trabalhador. Lei para reduzir a jornada de trabalho para 5 por 1. Nicolas Ferreira votou contra. Afinal de contas, se é em favor do trabalhador, não pode. Lei para isentar de fiscalização as transações de Pix em até R$5 mil. Nicolas Ferreira votou contra e ainda criou uma fake news, invertendo completamente a informação e criando confusão na cabeça do trabalhador. E aí, analisando bem, será que realmente políticos como Nicolas Ferreira está do lado do trabalhador? E deu ruim aí para os bolsonaristas nos Estados Unidos, viu? O plano deles deu muito ruim. Olha, eu queria ver a carinha de bunda do Eduardo Bolsonaro. Você deve estar se perguntando, por que, Thiago? Pois bem, eu respondo. O Eduardo Bolsonaro estava ali, ele com o Steve Bannon, que é o cara lá da comunicação e que está brigando feio com o Elon Musk ultimamente, né? Tá até pedindo, ele chegou aí a insinuar que é a morte do Elon Musk. Pois bem, eles aí articularam para que 2 redes sociais de extrema-direita entrassem na Justiça dos Estados Unidos contra o Alexandre de Moraes. Isso criou o factoide da semana passada para os bolsonaristas. Ficaram todos ali dizendo que, olha, agora vão pegar o Alexandre de Moraes, nossa, agora já era, ele vai ter que recuar, agora a anistia vai sair do papel. Pois bem, eis que eu falei aqui, olha, o processo dessas 2 redes sociais contra o Alexandre de Moraes é um balão vazio cheio de nada. Eles alegam que o Alexandre de Moraes está cometendo censura nos Estados Unidos, o que é crime lá, e estão pedindo lá indenização e medidas contra o Alexandre de Moraes e tudo mais, dizendo o seguinte, que o Alexandre de Moraes, ele usa o cargo de ministro do Supremo Tribunal Federal do Brasil para impor censura nos Estados Unidos, porque quando ele diz, e aí tem ali ofícios do Alexandre de Moraes, mandando banir a conta do Alan dos Santos dessas redes sociais, essas redes sociais dizem, os usuários norte-americanos ficam também ali perdendo, porque eles têm o direito de seguirem o Alan dos Santos se eles quiserem. E eles estão em solo americano e não podem seguir o Alan dos Santos, por quê? O Alexandre de Moraes não tem jurisdição nos Estados Unidos. E aí pediram já uma liminar
E na liminar eles pediram ali algumas medidas contra o Alexandre de Moraes e pediram uma ordem para que eles não sejam obrigados a cumprir decisões do Alexandre de Moraes. Olha, é uma palhaçada sem fim, porque eu já expliquei aqui que eu sou programador e olha, não precisa ser um programador bom não, viu? Qualquer programador de minha tigela sabe que você, quando tem um site, você consegue bloquear esse site, ou até aplicativos, até um vídeo do YouTube eu consigo, se eu quiser, bloquear só para um país. E se o Alexandre de Moraes é ministro do Supremo Tribunal Federal do Brasil, é óbvio que as ordens dele são em território brasileiro. Bloquear o Alan dos Santos para todos os usuários do Brasil. Se o usuário norte-americano quiser seguir o Alan dos Santos, ele segue. Está nos Estados Unidos, lá é outra coisa. Para operar no Brasil, tem que seguir as regras do Brasil. E se fulano está cometendo crimes no Brasil, ele tem que ser banido da plataforma para os usuários brasileiros. Acontece que a Rumble acabou banindo o Alan dos Santos de todo a rede social, não só do Brasil. E aí alegaram censura. Entraram na justiça. Chegou a uma juíza dos Estados Unidos que negou a liminar. Deu ganho aí para o Alexandre de Moraes. O processo segue, mas ali... Vocês estão falando de uma perna da estratégia, né? A coisa do projeto da anistia e de todo esse movimento que o PL está fazendo no Congresso. Essa movimentação do Eduardo Bolsonaro é uma movimentação acessória paralela que tem o objetivo de reforçar todo esse clima político em relação ao projeto da anistia no Congresso. Por quê? Porque o Eduardo Bolsonaro foi para os Estados Unidos em fevereiro, depois do Carnaval, foi para o Carnaval e ficou lá, e depois fez aquela declaração dizendo que ficaria nos Estados Unidos e cogitava pedir asilo político ao governo Trump, se dizendo perseguido da justiça. Se ele voltasse para o Brasil, ele seria preso. Então, o que a gente foi atrás de entender é que tipo de asilo seria esse? Como ele poderia conseguir esse asilo político? E aí a gente levantou, o repórter Johan Heller, que trabalha comigo no blog, fez todo esse levantamento, quais são as informações que ele precisa fornecer para convencer os Estados Unidos de que ele, o pai dele, a família dele, é perseguida política. E aí o curioso, Júlia, que são 12 páginas de formulário em que ele tem que responder se eles cometeram algum crime, se eles são processados por algum crime, se a família tem alguma relação política, quantos processos respondeu. E aí o curioso é que ele realmente está sendo, o pai dele, né, a gente está falando agora, está sendo processado por golpe de Estado, mas o irônico da coisa é que, muito possivelmente, essa vai ser justamente a razão pela qual ele vai alegar que precisa de asilo político, né? Esse processo, na verdade, seria uma injustiça, uma perseguição, e eu acho que, assim, do ponto de vista político, esse é um movimento que dá a ele uma narrativa para fazer, né? Óbvio, a gente sabe que ele não está sendo perseguido politicamente, ele está sendo alvo de um processo que está rolando regularmente. O Eduardo não tem ainda nenhuma acusação contra ele formal, ele está lá num exercício ele está criando um factoide. E o asilo faz parte disso. Olha, eu estou sendo perseguido, eu não posso voltar para o meu país. E aí o Trump vai ajudar ele nessa história de conseguir o asilo. Se você for prestar atenção na Comissão de Assuntos Exteriores, de Relações Exteriores da Câmara, conhecida como CREDEM, tem lá uma pessoa, um deputado do PL, que é o Felipe Barros, e o próprio Eduardo diz que ele controla dos Estados Unidos, que está fazendo uma série de convocações. Já aprovou a convocação para o depoimento de um assessor do Donald Trump, chamado Mike Pence, um ex-assessor do Trump, que tem feito um discurso nas redes sociais e fez um discurso lá para os republicanos, especialmente nos Estados Unidos, dizendo que ele tem provas que a gente ainda não viu, mas que essas provas comprovariam que as plataformas digitais na época da eleição de 2022 teriam interferido no processo eleitoral via USA, daquela agência que financia projetos de desenvolvimento em países em desenvolvimento, que teria feito acordos com o TSE e para então perpetrar fraudes no nosso processo eleitoral. Tudo isso está ligado, visa criar um clima lá fora para legitimar o discurso dele de pedido de anistia e visa criar um clima aqui no Brasil de que o governo Trump, olha, até a maior democracia do mundo, que é a democracia americana, vê a gente como um país onde não há democracia e tal. É tudo parte dessa mesma narrativa, uma estratégia bem organizada, com diversas pernas, em que o Eduardo faz um papel que eu acho que é relevante do ponto de vista da estratégia deles,
que é esse de ficar fomentando do lado de fora esse discurso de que o Brasil está vivendo um clima de exceção. Se você chegou até aqui, não é inscrito ainda, se inscreva no nosso canal, deixe seu like e compartilhe esse vídeo e vamos para mais vídeos.